Você já se sentiu presa dentro da sua própria mente? É como se estivesse repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, as mesmas histórias. Você quer se movimentar para fazer algo novo, mas você sente que algo tenta te puxar de volta. Isso acontece com mais gente do que você imagina. E Platão, um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga, há milhares de anos, já falava sobre isso quando mencionava o mito da caverna. Neste vídeo eu vou te mostrar como esse exemplo do mito da caverna de Platão perpetua ainda nos dias atuais e o que você pode fazer para se libertar das cadeias das prisões mentais e desempenhar todo o potencial que você sabe que pode para avançar tudo que deseja em sua vida. O mito da caverna de Platão conta a história de pessoas que viviam nesses ambientes e para elas a realidade eram sombras projetadas na parede. Um dia, uma delas ousou, saiu da caverna e viu o mundo pelo lado de fora, o mundo como realmente é. Viu cores, viu a natureza, viu a luz, viu o sol, viu animais, viu tudo que nós conhecemos do mundo externo como conhecemos hoje em dia. Quando ela resolveu voltar para a caverna e contar o que tinham visto fora dela para as pessoas que estavam dentro da caverna, as pessoas, além de não acreditarem nela, ainda a julgaram como louca. Moral da história: às vezes vivemos tão presas às ilusões mentais que acreditamos ser como verdade absoluta somente aquilo que vemos ou que nos mostra. Hoje a caverna é diferente, ela não é feita mais de pedras, mas de pensamentos repetitivos, de padrões de comportamentos e ambientes que são nocivos e prejudiciais. Por exemplo, nas redes sociais, muitos vivem presos às sombras das comparações, julgando que a felicidade do outro, a vida do outro, é muito mais interessante e importante do que a sua própria vida, julgando muitas vezes que a sua felicidade é insuficiente. No trabalho, muitas pessoas seguem fazendo aquilo que não gostam, que não acreditam, somente porque precisam do dinheiro. E isso é muito compreensível. No momento, às vezes, é a oportunidade que a pessoa tem. Então, elas fazem o que esperam que seja feito, mesmo que vá contra aquilo que elas acreditam. Nos relacionamentos, repetir padrões de dependência, de medo, de culpa, acreditando que quem ama sofre, que é preciso fazer sacrifícios, se anular, sempre em nome do outro. E sabe o que é mais interessante? Assim como no mito da caverna, muitas pessoas que agem conforme esses exemplos que eu citei agora há pouco, estão na escuridão. E às vezes essa escuridão é familiar, é confortável, ainda que cause dor, mas é algo que é mais conhecido para elas do que ousar fazer algo diferente. Nesse caso, a dor conhecida se torna mais segura do que a liberdade desconhecida. Agora pense em alguém que quer mudar de carreira, começar um projeto, cuidar melhor da saúde. Ela até começa a colocar isso em prática, mas com o passar do tempo, ela vai deixando de lado, ela esquece, ela abandona aquilo, ela se distrai. E muitas vezes fica se cobrando por que nunca termina nada, por que não faz nada certo, trazendo esse sentimento de culpa que é extremamente prejudicial. Esses pensamentos são as correntes invisíveis da caverna. Muitas pessoas usam como justificativas para continuarem presas a elas a sua falta de tempo para realizar algo novo, para colocar algum projeto para frente, para estudar mais sobre a sua profissão, para cuidar melhor da saúde, seja como for. Faz o seguinte: quando terminar de assistir esse vídeo, acesse no seu celular o relatório de uso semanal, de uso mensal das redes sociais. Observe quanto tempo você se dedica a elas e o tempo que você pode extrair para fazer esse algo novo, como 15 minutos de leitura, como 30 minutos de exercício, seja o que for que você pretende colocar em prática. Aí aqui eu coloco uma observação. Claro que as redes sociais nós utilizamos hoje, como o próprio nome sugere, para nos socializar, para entretenimento, para aquele momento de respiro, de alívio do dia. Mas perceba quanto tempo você dedica apenas àquilo e o tempo que você pode tirar e dedicar às outras atividades. Já que citei sobre redes sociais, vamos nos aprofundar mais nisso, pois elas representam exemplos claros da caverna. Muitas pessoas acordam e a primeira coisa que fazem é pegar o celular e rolar o feed das suas redes sociais. Muitas pessoas pegam o celular ao lado da cama apenas para ver o horário, mas outras não resistem
abrem as suas redes sociais e se perdem acessando o feed. Vêem corpos perfeitos, sucesso, dinheiro, viagens, felicidade e começam a se julgar que estão atrasadas porque não estão obtendo as mesmas conquistas do que aquelas pessoas que estão acompanhando na tela do celular. Se julgam menores, menos importantes, desinteressantes. É como se para essas pessoas a realidade fosse apenas aquilo que estão vendo sendo projetado na parede da caverna. E essa parede da caverna, essa projeção, simboliza exatamente a tela, o feed das redes sociais no seu celular. Viver presa às sombras projetadas na tela impedem de ver o mundo real, olhar para ele lá fora. Basta ter coragem. A verdadeira liberdade é lembrar que por trás daquela vida perfeita que muitos mostram nas redes sociais, também existe um ser humano com erros, com fracassos, com imperfeições, com medos, com insegurança, assim como acontece com todos nós. Por isso, se comparar com o que você vê nas redes sociais é extremamente cruel com você. Nenhum de nós sabe o que acontece perfeitamente, exatamente com a vida da pessoa quando ela desliga a câmera. Existe também a caverna dos comportamentos automáticos, aqueles que repetimos sem muitas vezes perceber. É quando muitas pessoas dizem sim para aquilo que elas querem dizer não. É quando elas se colocam em segundo plano, acreditando que precisam fazer isso para se sentirem amadas. Esses comportamentos vêm de histórias antigas. Muitas vezes seguem alguns desde a infância e utilizam a expressão "esse é meu jeito de ser". Mas por trás existe uma sombra. Escondem quem de fato são, não conseguem se mostrar como querem para o mundo e usam como escudo essas expressões, esses comportamentos que muitas vezes mutila a pessoa por dentro. A luz que surge fora da caverna é quando você decide se aceitar. É quando você para de dizer sim, mesmo para aquelas coisas que te machucam. É quando você para de se colocar em segundo plano somente para agradar o outro. Você aceita quem é, você tem orgulho disso. Você não precisa mais se sacrificar para agradar o outro e no final das contas você fica extremamente desconfortável e infeliz. Então, o que fazer para sair da caverna que você está neste momento? Existe uma ferramenta extremamente importante que é o autoconhecimento. É você entender os seus sentimentos, as suas emoções, os comportamentos e padrões repetitivos que você vem carregando muitas vezes desde sempre. Entender o que te limita e questionar aquilo que é de fato verdade ou não em sua vida. Vou te mostrar, através de 3 passos simples, mas extremamente poderosos, como você pode sair da sua caverna mental e comportamental. Passo 1. Tome consciência das suas sombras. Observe os pensamentos e comportamentos que se repetem. Responda para si mesma: quais me limitam? Quais me mantêm presa? Essa observação você pode fazer, inclusive escrevendo no caderno do crescimento que eu cito aqui em alguns vídeos. Escreva essas perguntas e responda com a sua verdade, genuinamente, sem esconder nada, porque afinal você está respondendo esses questionamentos para si mesma. E o processo do autoconhecimento, ele começa a surgir quando você reconhece de fato todos esses sentimentos, tudo isso que transborda de você. E dessa forma você consegue encontrar caminhos para ajustar o que precisa. Passo 2. Questione as verdades que você acredita. Pense em alguém que cresceu ouvindo. Trabalhe em algo estável. Não siga os seus sonhos. Eles não vão te dar alimento, não vão sustentar a sua vida. Essa pessoa passa a vida em empregos que se sente muito infeliz. Tem medo de arriscar, justamente porque escutou sempre que a segurança financeira era mais importante. Claro, é compreensível essa segurança financeira, principalmente dentro da realidade que vivemos. Mas muitas vezes dá para associar, colocar em paralelo, trabalhar nesse emprego, mesmo que não goste muito, mas porque precisa do dinheiro para pagar as contas, e trabalhar em projetos profissionais que você gosta bastante. E muitas vezes aquele projeto, aquele sonho, aquele desejo que está engavetado, é como se a pessoa estivesse sentada sobre um baú de ouro. Às vezes, até o retorno financeiro será muito melhor. Basta ter coragem de enxergar, de sair da caverna para trabalhar nesses projetos profissionais que tanto deseja. E quando essas crenças são questionadas, representa a saída da pessoa da caverna.
olhar o mundo lá fora, as possibilidades que estão à sua frente. Fazer um curso novo, uma faculdade, estudar um assunto que mesmo que não faça parte do seu campo profissional, mas que você vai beber mais de conhecimento, é praticar algum esporte que você sempre quis, entrar num grupo de dança, num grupo de teatro, num grupo de leitura, seja como for. Sair da caverna é enxergar esse mundo de possibilidades que tem à sua frente, à sua disposição. Basta ter coragem de enxergá-los. Questionar sair da caverna da mente é trocar o eu não posso por e se eu tentar. O terceiro passo é o mais desafiador, porém o mais transformador. Agir mesmo que te cause dor. Ao sair da escuridão da caverna, o que você enxerga é luz. E muitas vezes dói, machuca os seus olhos, causa um desconforto extremo. Pensa no seguinte exemplo. Quando você acorda, assim que você acorda num ambiente muito escuro, você passou horas dormindo. Se você pega o seu celular que tem uma luz extremamente forte, você já olha para esse celular, aquela luz de imediato, ela causa essa sensação de dor, essa sensação de desconforto. Porque antes os seus olhos, obviamente você estava dormindo, estava com eles fechados, mas quando você acorda e olha para aquela luz forte, isso naturalmente te causa dor. E você nem precisa estar dormindo. Experimente ficar num ambiente, por exemplo, por meia hora, uma hora, um ambiente extremamente escuro. Assim que você sai, tá, a luz do dia, tem bastante luz, naqueles primeiros momentos, nos primeiros segundos, essa luz causa desconforto. Essa mesma analogia é de uma pessoa que sai da caverna e começa a enxergar as luzes de possibilidades que estão à sua frente. Sair da caverna não acontece de repente, para muitos não vai ser fácil. É uma construção que se faz no meio do caminho. O importante é você enxergar essas possibilidades, é você olhar para essa luz que está fora da sua caverna de escuridão, de sombras, sejam quais forem as que você vive neste momento. E lembre-se, respeite cada um desses momentos de sombra e de escuridão. Jamais se julgue, jamais se culpe. O importante são os passos que você está dando agora, em direção ao seu crescimento, em direção às suas conquistas, a tudo aquilo que faz o seu coração brilhar. E isso não é um papo vazio de internet, motivacional. Mas lá no fundo você sabe o que realmente importa para você. Tenha coragem de reconhecer isso para si mesma, em seu benefício, ainda que o mundo te julgue. Se você gostou deste conteúdo, eu te convido a dar um like e a se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.